Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Elegance. Hoje nós vamos conversar com uma profissional que está envolvida em quase todas as transações imobiliárias. E aqui hoje nós conversamos com a Bruna, mas antes disso, estou aqui com a minha sócia Simone Serafim, a minha parceira dos negócios, minha parceira de vida, que está comigo construindo esse sonho da Elegance Conceito Imobiliário. Olá, boa tarde a todos, né? Mais uma vez aqui no podcast da Elegance e com uma alegria imensa hoje em trazer a Bruna como parceira, né? Como a pessoa que viabiliza, né? Trazer o dinheiro para que a gente possa realizar os sonhos dos nossos munícipes e tantas outras pessoas que têm em volta do município de Sara e de todas as outras cidades e somos uns. Eu tenho a Bruna como uma facilitadora de sonhos, né? Eu acho que é mais ou menos isso que tu representa hoje pra gente, né? Pra gente e pra todos, na verdade, né? Seja muito bem-vinda. E vamos descobrir agora, então, o que a Bruna faz e o que ninguém deixaria, o que não deveria deixar de apresentar na hora de fazer um financiamento. Bruna, quem é a Bruna da MDM, correspondente da Caixa? Muito legal. Muito prazer estar aqui com vocês duas que são aí mulheres de negócio, empreendedoras que chegaram na Sara aí bombando, né, com a Elegância, que é uma marca muito interessante aqui para a Sara e veio para somar, né? Aquilo que eu falei para vocês quando eu fui visitar, veio para somar. Eu acho muito legal. Vamos lá. Eu sou a Bruna, trabalho há 14 anos como correspondente da Caixa. A nossa empresa hoje é correspondente Caixa e despachante imobiliário. Então, há 14 anos a gente trabalha aí como facilitadora, é isso mesmo. Cada processo que chega pra gente, a gente trata como mais um sonho. Porque realmente é isso, né? Às vezes a pessoa tá ali, se planejou uma vida para aquilo ali. Às vezes é 30 anos morando de aluguel, morando com terceiro, com parente. Então, quando chega ali na nossa mesa, a gente veste ali a camisa, a gente entende realmente, acompanha o caso passo a passo e a gente realiza, a gente ajuda a pessoa a realizar o sonho da casa própria. Legal. E Bruna, como é que foi esse início nesse ramo imobiliário? Tu já planejava isso? Tu começou com alguma outra coisa e isso te trouxe pro mundo dos imóveis, do financiamento? Conta pra nós como é que foi essa história. Então, eu comecei muito nova. Eu comecei com 16 anos no ramo imobiliário e assim, ó, desde pequena eu sempre tive o sonho de trabalhar no banco. Desde pequena, os documentos, vocês devem lembrar disso, mas os meus pais tinham um documento, por exemplo, certidão de nascimento minha em casa, dos meus irmãos e da família, enfim. E era tudo ali. E eu riscava tudo. Só que a minha mãe, hoje a gente sabe que um documento tem validade, 30 dias, enfim. Mas na cabeça da minha mãe, aquele documento era único. Então, quando ela viu que eu risquei tudo, eu dizia, mãe, não, é porque eu tô trabalhando no banco. E ela ficou assim, né? Enfim, então é um sonho desde lá de trás, assim, da minha infância. Quando eu comecei no mercado de trabalho, eu comecei com vendas, como menor aprendiz ali com 13, 14 anos. E aí, sempre foi venda. Com 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar como funcionário num correspondente da Caixa, na mesma empresa igual a nossa. Então, ficou por 4 anos assim, eu trabalhando, eu conheci pessoas incríveis, porque hoje é muito importante a gente falar sobre as pessoas que a gente encontra no caminho que estão ali para ajudar, né? Exato. Porque tem muita gente que às vezes quer puxar o tapete, a gente passa por bastante situações na vida, mas assim, é muito importante a gente destacar essas pessoas que nos ajudam. Quando eu entrei, eu não sabia o que era uma matrícula, por exemplo. Então, eu sofri bastante, assim, mas fui aprendendo. As pessoas tiveram paciência comigo, o meu gestor, o representante da Caixa que estava ali para me treinar também, sempre me orientando da melhor forma possível. E aí por 4 anos foi como funcionária. Eu e a minha sócia, inclusive, eu vou falar isso mais para frente, mas eu e a minha sócia hoje nos conhecemos nessa empresa. E aí, depois de 4 anos, teve um problema nessa empresa e essa empresa acabou fechando. E aí, eu e a minha sócia tivemos a oportunidade de abrir um correspondente para nós. E assim, inclusive a BMDM é as nossas iniciais, né? Bruna Mateus e Deise de Mello, que é a minha sócia. Então, hoje nós somos em 5. Quando a gente começou, era só nós duas. Então, a gente iniciou assim, claro, o pessoal já conhecia o nosso trabalho, né? Já sabia por conta dessa empresa anterior, mas aí depois
a gente também teve que plantar bastante até o restante conhecer e ter mais confiança ainda. E aí, quando foi, deu tudo certo. E a gente tá aí há 10 anos com a BMDM, com o nome BMDM. Mas quando tu fala assim, ó, porque muita gente confunde, né? Mas quando a gente fala assim, ó, correspondente, muita gente acha que tu trabalha lá dentro da caixa, Isso, uhum. né? Até por tu tá linkando com o nome da caixa, né? Então, hoje, tu tens um escritório fora, não é dentro Isso. da caixa. Como que funciona a questão de responsabilidades? Porque, tipo assim, a caixa tem responsabilidade sobre o trabalho de vocês? Como é que funciona isso? Então, hoje nós somos representantes. Lá na Caixa, existem os concursados, estagiários, enfim, que prestam serviço lá da Caixa, dentro da Caixa. Nós somos uma empresa terceirizada. Então, a gente é contratado pela Muita gente não Caixa. sabe, né? Não sabe. O pessoal às vezes confunde, acha que a gente trabalha lá dentro. Não, a Chega lá gente... procurando vocês. Não. E é uma empresa à parte. Realmente, a gente não fica lá dentro. A gente é uma empresa à parte, né? A gente Legal. tem o nosso CNPJ, é uma empresa realmente. Tá. E aí a Caixa nos contrata como uma empresa terceirizada para a gente fazer toda a parte de financiamento, abertura de conta, empréstimo, consórcio, tudo. É isso. Uhum. E além, eu acho que a gente falou no início, mas eu acho que eu não finalizei. Além de correspondente Caixa, a gente também trabalha com despachante imobiliário. Então, a nossa empresa hoje é representante Caixa e é despachante imobiliário, que são duas funções diferentes. Não sei se a gente já pode até falar sobre isso agora aqui. A delas aí, mas tá Já em casa tô, aqui. já vou emendar uma Que os coisa dois na outra. fazem, porque muita gente não sabe, né? Não o que sabe. faz. Porque hoje tem cliente que acompanha nós desde lá de trás e eles contrataram a gente para fazer uma escritura, por exemplo. E eles não fazem ideia que a gente é representante da Caixa, que a gente também faz financiamento. Mesma coisa, vice-versa. Às vezes a pessoa vai lá para fazer um financiamento e não sabe que a gente faz escritura. Então, assim, Correspondente Caixa é uma empresa terceirizada da Caixa, onde a gente está apta, a gente tem que fazer curso de 4 em 4 anos. É como se fosse realmente um concurso. Se perde a validade, a gente perde o correspondente. Então, a gente tem que estar ali com os cursos. Eu e a minha sócia temos os cursos certinho ali para manter o correspondente. Então, para fazer a parte de empréstimo, financiamento de casa, abertura de conta, enfim, a parte bancária que a gente pode fazer, a gente faz ali, consórcio. E a parte de despachante imobiliário, que é diferente. Despachante imobiliário hoje é a regularização de imóveis. Então, a gente faz, por exemplo, o cliente chega lá para fazer o financiamento. E depois, né, assina o contrato da Caixa, mas aí depois, ele tem que pegar esse contrato e registrar lá no cartório. Então, a gente faz esse Termina ali, né? serviço. A gente faz esse serviço. Então, assim, ó, o cliente chega lá, porque é uma coisa comum, né? Uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai saber o que tem que fazer. Tá, eu assinei contrato, e agora? O contrato da Caixa, ele tem validade de escritura pública. Então, é como se ele estivesse lá no cartório, assinando uma escritura quando ele assina o contrato. Então, a gente tem que registrar, porque senão não tem validade. Então, a gente precisa registrar a alienação. Até porque tem aquela máxima, né? Só é dono quem Registra, exatamente. Então, se o cara foi lá na Caixa, assinou toda a documentação, levou embora, guardou, Não é Acabou. O dono não recebe, com risco. né? Ele invalida toda a negociação. aí começa tudo de novo. O processo para, na É, verdade, né? Fica Para, estagnado. exatamente. O processo para ali. E assim, na verdade, de certa forma, tem um prazo para entregar na Caixa. O cliente assina na Caixa, depois de 60, 70 dias, a Caixa já começa a cobrar. Onde é que está o contrato? Já registrou? Deu algum problema? Então, é tudo. Então, essa parte despachante é o que a gente faz. A gente, né, faz toda a parte burocrática da rua, do cartório, da prefeitura. E além dessa parte é uma de função. contrato, é uma função. E além dessa parte de contrato, a gente também regulariza. Por exemplo, tu foi lá e comprou uma escritura, um terreno. E aí? O que Vamos tu vamos faz? desenhar aqui, então, vamos desenhar aqui. Fui lá, olhei um imóvel com vocês na Elegância. Exato. Vamos... Exato. É. 2.900.000, pode ser? Pode ser. Pode ser, daí a gente vai falar de um financiamento diferente do Minha Casa Minha Isso, Vida. isso. Pode ser? Claro. Pode, pra explicar pro Claro. pessoal que está assistindo. Tá? Então, eu fui lá, olhei um imóvel na praia e tal, fechei com a imobiliária. Eu só tenho 2 milhões. Vou precisar pegar no banco 900 emprestado. Aí a gente chama a Bruna. Ah, entendi. Não é eu que vou atrás da Bruna. Não, nós fazemos essa parte. Não, Nós chamamos isso, da Bruna. pra isso que a gente também tá lá pra facilitar a Ó, viram? vida do Olha nosso só. Atendimento cliente. personalizado, né? E por isso é muito importante esse contato entre imobiliária e correspondente caixa.
porque isso facilita muito. Muitas vezes o cliente está lá sentado na nossa mesa e está com dúvida, será que eu vou conseguir? E esse contato que a gente já tem, essa proximidade, saber que é um profissional gabaritado que vai resolver o problema caso ele apareça, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Às vezes a gente chega no final, mas o caminho a gente tem que ir lá, pegar um documento, faltou, às vezes o nome não está atualizado numa identidade, já passou os 10 anos, tem que ir lá atualizar a identidade. Então, tudo isso, esse contato entre imobiliária e o correspondente caixa facilita a vida do nosso cliente. Às vezes ele está lá sentado na nossa mesa, Daiane, Simone, como é que eu vou fazer o meu... Será que o meu Prolabore ou a minha... Renda. A minha renda vai ser suficiente? Só um pouquinho. A gente já liga para o nosso correspondente da Caixa, ela já pode ir lá, senta conosco na mesa e ali a gente resolve. Alinha, as coisas ficam alinhadas. Isso. Então, vamos desenhar aqui e continuar. Eu preciso de 900 mil reais. Cai pra Bruna. Exato. Como funciona a Bruna depois? Então, primeira coisa, a gente tem que botar no papel e ver a realidade, né? Ver o que tem de renda comprovada. A gente precisa ver como é que tá o CPF, se tá tudo ok, né? Porque pra gente seguir hoje o financiamento, até é importante a gente falar sobre isso aqui. O financiamento hoje, ele é simples, né? Para quem, né, conta com o serviço de uma imobiliária, responsável por isso, e aí depois passa para o correspondente. Então, a gente é profissional neste assunto. Então, quando você conta com esse serviço, então, né, você tem... flui, né? Então, assim, a primeira coisa, é muito importante você saber comprovação de renda e o nome tá certinho, né? Uma das principais coisas que a gente coloca. E aí, depois disso, estando tudo ok, a gente vai simular e ver o que a Caixa vai liberar através da sua renda comprovada e aí com a realidade ali familiar, né? A pessoa é casada, junta renda, a pessoa é sozinha, vamos ver o que ela tem de renda e vamos ver o que a Caixa vai liberar e o que vai pagar de juros, de parcelas e tudo mais. Legal. Depois, enfim, já aprovou meu financiamento de 900 mil lá. Como é que funciona? Volta para Elegância. Tem a parte contratual, né? Que daí faz ali o acerto. Meninas, vamos desenhar para o pessoal que está em casa e nos assistindo aí. Como é que funciona? Aprovado o financiamento, a gente elabora o contrato, o cliente já fica bem mais feliz, né? Concretiza a venda. Já vou passar o verãozinho na praia? As duas partes estão felizes que o financiamento será aprovado e aí a gente já passa para outra etapa, que é a parte da Caixa, né? Finalizando essa parte ali com ela, se a negociação deu tudo certo, daí a gente vai e segue com o financiamento. Aí inicia com o quê? Com a solicitação de engenheiro da Caixa. O engenheiro vai no imóvel, vê se o imóvel está tudo ok. Ele liberando, a gente finaliza e chama o cliente para assinar o pré-contrato. Tem mais o pré-contrato, eu sabia. Porque assim, por que a gente fala pré-contrato? O pré-contrato hoje, o crédito já está aprovado, a negociação já está ok com o dono, com a imobiliária. Está garantido. Já está ok. Só que até aí é 80% do financiamento. Os outros 20% depende. É bom a gente falar também sobre isso, porque é outro detalhe que às vezes acontece de dar errado nesse momento. Esse 20% às vezes pesa, tá? Que é o quê? A pessoa perdeu o vínculo empregatício e, novamente, aquilo que eu falei no começo. Entrar com restrição, pendência, coisa assim, e daí já para ali. Tá. Então, assim, já fez contrato, mas o engenheiro já deu ok, mas entrou com restrição ou perdeu o vínculo empregatício. Acabou. Vamos parar ali até a pessoa ver o que vai ser feito dali pra frente. Mas, enfim, seguimos aqui. Estando tudo ok, a gente chama para assinar ali, tá ok? E a gente manda pro setor da Caixa de conferência, onde eles conferem se tá tudo beleza, se a documentação bate com o que a gente digitou ali. E aí a gente, tá ok. Daí eles mandam de volta e a gente manda pra Caixa. É só neste momento que a agência da Caixa recebe o processo. Até então é tudo um processo interno. A gente encaminha para o setor da Caixa de conferência, que cai para qualquer caixa do Brasil. E não é agência aberta, são setores da Caixa fechados, que não atendem, né? Então, eles só conferem processo. E aí vai para a Caixa. Não é o banco que a gente vai ali. Não. O banco só recebe no final, depois que tá tudo ok. Aí recebe, daí sim é uma avaliação gerencial. É onde entra aquela questão que ele vai verificar se as informações ali batem, porque tem o quê? Tem a questão de a pessoa apresenta uma folha para mim, a contribuição tem que estar certinha, FGTS, INSS. Tem casos assim que às vezes a pessoa não contribui, mas, enfim, isso é tudo analisado ali com o gerente. Ele vendo que está tudo ok, ele marca a assinatura de contrato. Daí sim é o dia de vitória, né? Que a gente fala. É o dia, assim, que... É um dia que me emociona bastante. Eu posto bastante sobre isso, porque realmente... a gente sabe, né Simone, Dai? A gente sabe da luta que foi até chegar ali.
Então, assim, hoje a gente fala de imóveis, às vezes, de alto padrão. A gente tá falando aqui, né, de imóvel de alto padrão. Mesmo os imóveis de alto padrão, sempre dá alguma coisa. E, às vezes, assim, ó, realmente é o sonho da pessoa aquele imóvel de alto padrão. Por quê? Eu sempre falo hoje, às vezes a pessoa não tem a condição para comprar um imóvel melhor. Mas eu sempre digo, dá o primeiro passo. Exato. Compra um imóvel mais simples, compra um apartamento com 2 quartos, sem varanda, compra uma coisa mais simples. E aí, depois que tu tá ali com o teu pezinho no chão, aí tu começa a sonhar no teu imóvel de alto padrão. Isso é assim, ó, dá super certo. Então, por isso que eu digo, até uma pessoa que compra um imóvel de alto padrão é a realização de sonho. Então, quando chega lá na Caixa pro dia da assinatura, realmente a gente fica emocionado, o cliente fica emocionado e todo mundo sai feliz. Aí, depois ali, daí é onde que vai pro cartório e faz aquele trâmite de registro. Mas dali já tá tudo ok. Isso passou quanto tempo, esse processo todo? Então, eu falando parece que demora, né? Mas é rápido. É muito assim, rápido. Depois que define o imóvel ali com a imobiliária, só vai. O que que acontece? Falando de prazos, eu sempre digo, é 20 dias para assinar na Caixa. Porque até chegar o assinar na Caixa, tem o engenheiro, tem esse trâmite todo que eu expliquei aqui. Então, assim, fechou o imóvel com a imobiliária, chega para nós, em média 20 dias para assinar na Caixa, o problema é o prazo do registro de imóveis, que pode levar até 30 dias. Então, daí é onde que acaba dando 60 dias aí para o proprietário receber o valor, que é onde... Às vezes, desculpa, mas às vezes as pessoas confundem, né? Acham que o que demora é com vocês. E aí, para o financiamento vai levar 60 dias. Mas não é, os 60 dias é o total. O 20 da Caixa início, né? e mais o cartório. Então, é o total que dá mais ou menos isso. Tá, mas uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, que garanto que tem muita gente em casa se perguntando. Quando que eu posso pegar a chave da minha casa? Quando o proprietário recebeu o dinheiro do financiamento da Caixa. Por regra seria isso. Mas quando acontece, fala... Tem exceções. Quando tu vai um imóvel de 2.900.000, que foi o nosso exemplo aqui. Se faltou só o 900, provavelmente é porque o 2 milhões ele já... foi pago, Já né? paguei. Aí, então, Fica mais fácil, fica no né? contrato que o 900 será pago nos 60 dias após a liberação da Caixa. Aí, deu algum problema no pré, né? A gente teve Ali no pré? teve algum percalço no caminho. Aí, por isso que existe contrato, porque daí tem a multa, porque aí tem a rescisão contratual, porque tem um outro, vai ser pago de outra forma que não financiamento, enfim. Cada situação, cada imóvel tem O acordo entre as partes, na verdade, né? Às vezes os clientes até se conhecem, não, te dou a chave, vai desfrutar. Agora, quando nós estamos falando de um imóvel onde o financiamento vai ser praticamente 80% e 20% da entrada, aí, claro que existe a situação de que As garantias, né? e tem Não a pagou nada? Peraí, calma, respira. ou às vezes tem a posse precária, que a gente chama, né? Tu estás num imóvel, mas só tens a posse e ela é precária. Num caso de o financiamento não ser aprovado, o imóvel volta. Porque acontece, às vezes, também do imóvel estar alugado e a própria pessoa que está de locação, ela quer comprar o imóvel. Daí a gente faz todo esse trâmite também. Estamos vendendo o imóvel para a pessoa que está morando de aluguel já, mas é todo esse caminho de novo. Faz um processo agora de compra e venda, chamamos a Bruna viabiliza o dinheiro, né? E faz todo esse processo funcionar. Uma pergunta. Eu estou morando de aluguel, mas eu quero comprar a casa. A preferência da casa, de compra da casa é minha? Isso é verdade? Sempre. Tem exemplo para A gente o tem preço. Nós temos que mandar uma carta, né? O proprietário manda uma carta, ou a imobiliária manda uma carta, perguntando se tu pretende comprar o imóvel ou não. Te dá o preço que for encaminhado para ti é o preço que tem que sair de venda. Eu não posso dar uma oferta para ti e ofertar para outro diferente, né? Então, se eu te ofertei por isso, tu queres, tu tem preferência, viabiliza o processo. Eu não quero. Não Passa quer, pra aí outro. passa para outro e tu tem um prazo legal para desocupação. Legal, isso é uma dúvida que muita gente tem, inclusive eu. Ô, Bruno, uma outra pergunta. Como é que funciona a questão do lado do comprador? Né? Ali a gente estava simulando aqui um imóvel de 2.900.000 e a vendedora é a DAI. Vamos dar um exemplo. A DAI também passa por uma análise de crédito? Como é que funciona isso? Não, na verdade, assim, ó, há muito tempo atrás era mais pesquisada a questão do vendedor, né? Então, assim, ó, hoje é mais feito a limpa, que a gente diz, né? É da parte do comprador. Do vendedor, claro, se tem algum problema com a Receita Federal, alguma coisa assim, daí já é problema. Daí parte para o jurídico da Caixa aceitar ou não.
Porque daí envolve outras questões, né? Outras questões jurídicas. Isso, então. Mas assim, ó, hoje é mais tranquilo do que já foi há muito tempo atrás, tá? Hoje é só questão de Receita Federal mesmo e mais é o comprador. Sabe por que eu te pergunto isso? Eu acho que uns 20 anos atrás eu vendi uma casa financiada pela Caixa. E eu não consegui receber o dinheiro porque eu tava com uma conta de celular e eu já tinha Ah, pago. nossa. Acho que mais de 20 anos, acho, por aí, né? E eu tava negativa com uma conta de celular que eu já havia pago pela segunda vez. E a Caixa não liberou, eu tive que pagar pela terceira vez. Essa era a exceção. Isso é um... Por isso que eu perguntei. Como o vendedor é. Vendedora, eu era vendedora. Já Eu era há vendedora. muito tempo atrás isso acontecia bastante. Isso é até bem importante que a Bruna nos fale, porque às vezes acontece isso, né, Bruna? De a pessoa, num certo momento da vida, atrasou uma parcela do cartão de crédito. E foi lá e pagou, tá tudo certo. E eu, Mas pegou desconto. Isso aí. Mas pegou desconto. Eu paguei com desconto, né, Bruna? Paguei com desconto, tá tudo certo. Meu nome tá tranquilo, tá limpo. Já paguei. Porém, quando a Bruna vai passar, o CCR pega. Ele diz assim, não, tu pagou, mas tu pagou com desconto. Então, tu é obrigada a pagar a dívida na íntegra para poder limpar a tua conta. Entende que a pessoa deu prejuízo pro banco. É o prejuízo que a gente fala. Então, Essa é a novidade. então assim, a gente sempre fala também nas redes sociais, a gente sempre gosta de falar bastante. Tem interesse em fazer o financiamento? Até pro pessoal que tá aí ouvindo a gente. Tem interesse em fazer o financiamento? Além das questões que a gente já comentou, um ponto bem importante é isso que a Simone falou. Tem alguma dívida? Demora um pouco mais para fazer o financiamento, se planeja, mas paga a dívida integral. Se tem uma dívida lá no banco que é R$5.000, paga parcelado, mas paga o valor integral. Porque tem muitas campanhas bancárias que às vezes assim, ó, a tua dívida é 5.000. A pessoa vai lá, o banco liga e diz, olha, eu tenho uma proposta aqui, por R$500 tu quita. Teu nome fica limpo. Pode comprar nas lojas à vontade. Porém, no banco, em todos os bancos. Casa dos sonhos, já era. Passou. Tu deu um prejuízo para aquele banco de R$4.500. Então, ou tu regulariza aquilo ali, e a gente já teve caso, né, de ter que regularizar, a pessoa regularizou, tem que esperar às vezes 60 dias para fazer a marcha, demora um pouco mais. Uma confusão. E aí depois até dá para fazer, mas tem que regularizar. Então o cara paga faceiro lá, né? Uma conta que era 5, pagou por R$500, quitou e achou que tá livre. Certo. Daí não pode sonhar com a casa. Não houve o pagamento, houve uma negociação. Negociação para que o nome dele. Exato. Ele gerou um prejuízo pro banco e o banco não tolera prejuízo. E o banco não vai financiar passa. Ô, Bruna, e nos processos? Quando chega uma imobiliária, monta o processo e manda para ti, né? O processo do cliente, quais os erros mais comuns que tu encontra nessa parte processual com os documentos? Chegou para mim, normal. Eu sabia, porque sempre vem esse erro. Assim, ó, a gente sempre fala sobre mandar o documento mais legível possível. Porque assim, ó, quando a gente recepciona o documento, a gente tem que fazer o cadastro. Às vezes já teve casos de algum cliente que fala, faz assim, depois a gente muda. Só que eu cadastro daquela forma e eu já avalio o crédito. Depois, se eu for mudar alguma informação do cadastro, eu tenho que refazer a avaliação. E nesse refazer a avaliação, pode não dar mais certo. Pode reprovar na segunda vez. Entendeu? Então, assim, ó, o que acontece normalmente é a pessoa, às vezes, mandar o documento ilegível. E aí, a gente vai fazer, tudo bem, eu vou fazer. E um 2018 é um 2013, né? A data... Diz assim, Bruna, dá um jeitinho, dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Um jeitinho não dá certo, infelizmente. Aí, o cadastramento, então, assim, a documentação elegível é um ponto que pega bastante. O que tá pegando muito, o que tá acontecendo muito recentemente é a troca de trabalho. O pessoal vai lá, faz a aprovação, e aí manda o projeto para a prefeitura. Aí, o que acontece? Quando vai para a prefeitura, porque a pessoa, a princípio, a gente tá falando de imóvel pronto aqui, né? Mas quando a pessoa parte para construir, aí depende de outros órgãos, que no caso é a prefeitura, para aprovar o projeto da construção. Então, hoje, assim, às vezes, dependendo do município, pode levar até 3, 4 meses. A gente tem município de fora aí que tá levando 4 meses para aprovar um projeto. Aqui na Estado é mais rápido, mas enfim. Então, assim, a pessoa aprova o crédito e aí manda para a prefeitura. E nesse meio tempo, nesses meses ali, sai do emprego e entra no outro. Então, ela acha que só por entrar e sair e entrar no outro em menos de 30 dias, dá tudo certo. Só que não. Por quê? De tudo que eu falei ali no começo, do trâmite que é seguido, a última parte, foi o que eu falei, é do gerente da Caixa. Então, o gerente da Caixa recepciona o processo. Primeira coisa que ele vai olhar, como é que está a contribuição do FGTS? Ele vai olhar, tem uma demissão, uma admissão,
valores de renda errado, então ele não vai Pegou aceitar aquilo ali. emprego já 3 Acabou. vezes. Acabou. E ainda corre risco de tudo. E tu passando o financiamento, o crédito pode baixar também, né? Exato. E acontece bastante isso, tá? A questão de baixar. Nossa, e aí já envolve outras questões, entrada. Então quer dizer que quanto mais vezes tu rodar ali para passar o cadastro, isso é algo negativo. Na verdade, não necessariamente. Eu posso trocar, a gente É a troca. mudança, a documentação, Isso, né? por exemplo, se eu troco de um emprego para outro, já pode dar problema. O sistema pode avaliar de forma diferente. Entendeu? Que tu fica pouco tempo numa empresa, que o teu tempo de empresa é pequeno. Então, o sistema ele pode avaliar de forma diferente. Então, o que corre. Outra coisa que pega também, no avaliar novamente, além dessas questões que a gente falou. O que pode acontecer? Pode diminuir o valor, nessa troca ali de informações pode diminuir o valor, ou então não aprovar, porque nesse meio tempo, às vezes, a pessoa acabou usando um pouco mais o cartão de crédito, acabou entrando em outros compromissos financeiros, e isso entra no histórico da pessoa. Endividamento. Então, assim, quando eu faço uma avaliação hoje, eu conto com o teu histórico do que aconteceu até então. Só que o sistema, ele pode pegar informações de até 30 dias atrás. Então, pode ser que tu fez uma dívida ontem e o sistema não contabilizou naquele dia. Comprei o carro. Ele não contabilizou porque Compromete foi recente. Compromete. Só que assim, ó, se tu fez hoje, tu fez esse financiamento de carro 10 dias atrás, o sistema nem vai pegar aquilo ali. Só que se lá na frente eu tenho que refazer a tua avaliação, o sistema com Vai aparecer certeza o vai carro. pegar. Vai Acabou. ser o carro. Aí eu vai reprovar. Vai ter Até é uma boa desculpa para aquele parente que pede cartão de crédito emprestado, dizer assim, ó, não posso, porque eu não posso comprometer a minha renda porque eu vou financiar a minha casa. É isso mesmo. E uma sacada. Uma Porque sacada. realmente compromete. Tu vai fazer um financiamento, tu tá acostumado a gastar 2, 3 mil reais num cartão. Aí tu vai emprestar para um cliente e vai gastar, para um parente, e vai gastar 5 mil, já comprometeu a tua renda, porque se tu ganha É o 4 mil reais, endividamento, né? Tem uma cota, né? então Não tem pode que cuidar ultrapassar disso também. Às vezes isso compromete tu comprar a tua casa aí de 500, 600 mil, a tua casa de 400 mil, o empréstimo do teu cartão de crédito para parentes. Então, é uma boa Fica a dica, É. fica a dica, fica a dica. Voltando ali para Minha Casa Minha Vida, né? Falamos aqui do alto padrão, vamos lá para Minha Casa Minha Vida. O que a gente pode deixar para os nossos clientes, né? E para as pessoas de entendimento do que pode favorecer para que eles tenham um crédito aprovado? De repente, um filho menor ajuda, tem o subsídio, que a gente sabe que tem um subsídio do governo, que pode ser... Não existe um valor pré-determinado, né? Isso joga no sistema e o sistema que Isso, é. determina isso, né? Que pode ser muito bom, né? Sempre é muito bom porque tudo que tu ganha é muito bom, né? Com certeza. Mas assim, ó, eu gostaria que tu explicasse isso para que essas pessoas vissem isso como oportunidade, porque às vezes, muitas das vezes, elas vão pagar ali R$ 1.600, R$ 1.700 de uma prestação de um imóvel Minha Casa Minha Vida, e, no entanto, elas estão pagando R$ 1.900 de aluguel. Então, essa pessoa que está pagando aluguel poderia sim vir para Minha Casa Minha Vida, por um imóvel dentro da realidade dele, neste momento, e depois, para o segundo momento, ir lá para a Casa dos Sonhos. É Eu o gostaria escalonamento, né? que tu desse uma... É. Que tu... Hoje, assim, a gente trabalha com faixas do Minha Casa Minha Vida, né? Que a gente conversou sobre isso. E eu acho bem importante o pessoal de casa saber como funciona essa questão, porque hoje existe um teto de renda. Então, hoje, renda de até R$ 4.700 vai ganhar o subsídio do governo, vai ganhar. Só que, dependendo da renda, o subsídio vai diminuindo. Então, por exemplo, hoje, os pontos que conta, ter filho menor de idade, né? Ter 3 anos de carteira Positivo? assinada, positivo, ganha mais subsídio do governo. A gente já teve casos da pessoa ganhar até quase 40 mil de subsídio do governo. E o que é o subsídio? Para deixar bem claro, é uma ajuda que o governo dá. Você não paga em cima disso. Você vai financiar um valor X e, através da sua renda e das suas informações, você ganha a ajuda do governo. Então, isso é o subsídio. Então, Bruna, mas só para deixar bem claro, esse subsídio é em cima, essa ajuda vem em cima do valor total financiado, aquele que será acreditado, ou em cima das parcelas que serão pagas? Para o pessoal entender. na verdade, soma com o valor financiado. Tá. Então, por exemplo, existe um teto de renda e existe um teto de valor de imóvel. Vamos colocar na nossa realidade hoje que a gente está em Sara. O teto do Minha Casa Minha Vida hoje em Sara é 220 mil e a renda até 4.700. Então, assim,
O máximo que essa pessoa vai conseguir financiar é 80%. A Caixa não financia 100%. Sempre é 80%. Então, o máximo que a gente vai conseguir é 176 mil. Alguns casos, o subsídio complementa e às vezes acaba conseguindo financiando, pegar o valor 100% do imóvel. Mas em alguns casos específicos. Então, o que conta para aumentar o subsídio? Ter filho menor de idade, ter 3 anos de carteira assinada. Eu acho que é isso. O que Esse 3 anos de carteira assinada? Contínuo, mesma Não. empresa? Não, pode ser a soma de todos. Tá. Lá na empresa fiquei 6 meses, lá em tal. Soma tudo, se deu 36, já ganham ajuda ali a mais. Então, é uns 2 pontos bem importantes que é o que favorece. E o principal é a renda, né? Porque é aquilo que eu falei, vai até 4.700. Mas quanto menor, mais subsídio. Só que quanto maior, mais financia. Então, assim, é aquela questão, é aquele balanço, né? Mas sempre lembrando que o nome tem que estar ok. 100% limpo, o nome. Não pode É. pagar metade do cartão de crédito, Não tem tem que pagar como. tudo. Não, Né? não Então, pode. essa situação tem que estar sempre muito clara, porque às vezes acontece isso. A pessoa vem e diz, não, tá tudo ok. E daí tu vai lá e busca uma fatura de celular lá de 1900 antigamente. Entendeu? Barbaridade do céu. E aí a gente compromete toda uma venda, todo um trabalho teu, nosso, né? E o desgaste emocional do cliente, do sonho, né? Do sonho. Do exatamente. sonho que, poxa, tava na minha mão e foi, né? E a questão do aluguel, eu sempre digo que assim, ó, eu acho que hoje deve-se fazer um financiamento, né? E paga ali, como tu deu o exemplo, paga R$1.900 de aluguel e vai ficar mais ou menos uma parcela. Pelo menos ali tu financiou, é tua, cada parcelinha que tu paga é um pedacinho a mais, né? Que vai se concretizando. É isso que eu falo, Fê, assim, ó, muita gente às vezes vem com aquela coisa na cabeça de que, eu ouvi o coach falar na internet que não vale a pena financiar. Só que, assim, essa questão de que não vale a pena financiar, normalmente quem fala isso tem 4, 5 casas alugadas, né? Claro. Então, assim, ela recebe o rendimento daquilo ali. Então, assim, eu sempre falo, vale a pena financiar, claro, né? Tem que botar bem o pezinho no chão, tem que planejar, até porque tem custo com documentação, né? E é o sonho de uma vida, gente. Então, assim, ó, realmente, muito mais interessante tu pagar financiamento do que tu pagar o aluguel o resto da vida. Às vezes acontece, Bruna, assim, já aconteceu comigo, né? De aparecer um cliente e falar, mas eu vou morar de aluguel porque eu pretendo ficar neste trabalho, nesta cidade, por somente 4 anos. E depois eu vou para uma filial em São Paulo, né? E eu consegui trazer ela, eu vou dizer, mas olha só, se tu fizeres as contas dos 4 anos que tu vai pagar de aluguel, são dinheiro que tu vai rasgar, né? Se tu comprar um imóvel, tu não vai conseguir quitar em 4 anos. Não vai, é inevitável. Mas quando tu vender o imóvel, tu recupera parte desse teu dinheiro, porque o teu financiamento, o teu imóvel também vai valorizar. Valorização, né? Tem a valorização. Então, assim, tu não perde o dinheiro que tu investiu e aquele dinheiro que tu retorna com ele, tu pode comprar um imóvel lá em São Paulo de novo. Né? Então, assim, ó, muita gente a gente conseguiu trazer nisso, sabe? A pessoa vai atrás do aluguel e sai em 60 dias com a chave da casa. Então, assim, é bem legal isso, sabe? Mas, assim, a pessoa tem esse entendimento que é possível, sim. Qualquer pessoa é possível ter o seu imóvel. Se tu consegue pagar o aluguel, tu consegue pagar a prestação do teu imóvel. E assim, eu não sei vocês, assim, mas eu acho que hoje aqui em Sara, né, é um dos lugares onde tem o aluguel com valor mais elevado. A minha opinião, assim, né? Porque hoje, quantas pessoas aí que pensam assim, eu vou trabalhar uma vida inteira, vou fazer 3, 4 casas ou 3, 4 apartamentos e vai ser ali a minha aposentadoria, né? E de fato porque hoje tu pega aí um apartamento de 2 quartos, simples, é R$2.000 um aluguel, de repente até mais porque eu tô por fora de preço, né? Então tu para e pensa, se tu tiver 4 apartamentos, então, eu venho de uma época que assim, ó, é terra, né? Quem tem terra não era. Então é mais ou menos nessa linha. Mas só que hoje foi bem interessante falar essa questão de coach, de mentorias e tal. Tem um povo aí que diz assim, não pode ter capital imobilizado e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o cara vai lá, tem 5, 6, 4 imóveis alugados. Fala muito assim, tu tem que pensar que tudo isso é ganho capital. Mas só tem ganho capital quem tem um imóvel. Né? Então, assim... É justo que tu tenha um ganho capital. Tu comprou o imóvel, ele valorizou, é justo que tu retorne isso. Né? Concordo. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter bom senso no que vai falar. Porque é bem isso que a Bruna falou. Quem diz que é melhor tu pagar aluguel é porque ele deve ter uma dúzia de casa alugada.
E assim, Vive disso. e não sei qual é o sentimento de vocês. Eu já morei de aluguel. Tu paga o aluguel hoje, amanhã tá vencendo outro. Não, dá uma É assim? tristeza. É assim? Dá uma tristeza. Então dá uma tristeza? Agora, se tu tem algo financiado e tal, tu paga uma hoje, cara, paguei. É outro sentimento, né? Bah, tá vendo, mês que vem já tem outra pra pagar. Nossa, mas assim, ó, cada E parcelinha. tu fica com sentimento de assim, ó, de louca pra que isso acabe, né? Porque o Acabar o aluguel, financiamento, né? tu paga, mas não é assim, ó, menos Não um, é. menos um, menos Não, um. é sempre mais Quando um. tu... É mais um, é, mais um. Agora, quando tu tá pagando um financiamento, tu tem esse cálculo pra te Verdade. fazer, Esse né? sentimento. E daí tu sabe, é menos um, menos um, menos E um. sempre Então, aparece, paga ó. com vontade. E a gente sempre fala, né? Desculpa te interromper, Dai. Mas assim, ó, a gente sempre fala, o financiamento, ele é longo, mas o aluguel é eterno. Mas a gente sempre fala que o financiamento hoje, ele é num prazo mais estendido. Ele é 35 anos. Ele vai Verdade, né? até 35 anos, dependendo da idade. Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar é que, assim, ó, pode estar trabalhando sempre com a amortização, Exato. que é o tal do pagar de trás para frente, né? No nosso linguajar, é isso. O pessoal, às vezes, costuma comprar um carro lá em 5 anos e vai lá e paga a última. Já não é uma super vantagem? Vocês já passaram por essa Paga do experiência? mês e vem, né? Vem indo Nossa! de trás pra frente. Aí tu fez em 5, tu foi em 2 anos e meio, tu quitou um carro lá novo. Então, assim, mesma coisa vale para casa. Só que a casa tem sempre um desconto maior, porque, claro, o prazo é longo, a taxa de juros é menor. Então, hoje, uma parcela para daqui 30 anos é uma parcela minúscula, sabe? Então, assim, ó, a gente teve um exemplo de um cliente que ele pegou, a parcela era R$ 800, ele pegou R$ 5.000 e ele abateu 38 parcelas. 38 parcelas. Com E era 5 mil. com R$ 5.000. Então, Então, vai de trás pra frente. de trás pra frente. E são parcelas para daqui 30 e poucos anos. Então, vai cair o juros do dia, mas... Então, olha a Sem quantidade de... contar que o carro desvaloriza. Desvaloriza, O exatamente. imóvel tem a valorização. Tem a valorização. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não vou fazer um financiamento 30 Não pode ver tudo anos. isso. Nossa, vou pagar 30 anos. Às vezes você já mora de aluguel há 15, Exatamente, É bem assim. né? exatamente. Então, tipo assim, ó, tem que fazer financiamento mesmo, tem que ficar devendo uns 45 anos aí, né? Que pelo menos tá A dentro do gente que tem tem, que né? partir do princípio que quem não nasce herdeiro, se não financiar, não tem casa. É isso mesmo. Vai morar de aluguel pro resto da vida. É. E tu vai criar teus filhos nesse ciclo vicioso. Morar de aluguel. É aquela fala que a Bruna fez lá no começo. Às vezes tu não tem o teu imóvel ainda. Tu faz um financiamento de hoje, com Minha Casa Minha Vida, até 500 mil. Isso, a gente tem faixa até Tem 500 faixa mil. 4, né? Uhum. Então tu compra um imóvel de 500 mil. E aí tu consegue um emprego melhor, tu começa a pagar esse financiamento de trás para frente. 2, 3, 4 parcelas. Então, quando tu tem um imóvel, e tem a valorização do imóvel. Esse imóvel de 500 mil, daqui 3, 4 anos, ele tá 900, a depender, até mais, né? E aí, daqui a pouco, tu tá com um imóvel de quase 1 milhão que tu comprou, tu fez esse escalonamento, daqui a pouco tu dá numa construtora, paga aí 50% como permuta esse imóvel e tu financia o restante. Então, daqui a pouco tu já tá na casa dos teus sonhos. Não que aquele de 500 não foi a casa dos teus sonhos. Sim. Mas a gente Primeiro sempre olha, passo. tem A que gente olhar sempre quer- pra a gente frente. quer sempre mais, É, a gente quer sempre exatamente. mais. Então, o teu sonho, tu vai sempre colocando ele num grau maior. E esse começo que a Bruna vai ajudar ali através da Caixa, né, com o financiamento, onde caiba dentro do padrão de vida dele, neste momento, vai fazer com que daqui a alguns anos ele olhe para trás e dizer, ainda bem que eu fui lá e fiz o financiamento e não fiquei pagando aluguel, porque hoje eu vou colocar a minha família numa casa, quiçá no condomínio fechado, num litoral, com piscina, com suíte. Então, assim, ó, tudo é um começo. E a gente tá aqui para te ajudar neste começo a realizar o teu sonho, através da elegância e através do correspondente da Caixa, da nossa parceira Bru. Isso é difícil hoje, né? Se tu parar para tu conversar com pessoas que fizeram financiamento, que adquiriram o seu primeiro imóvel, ou até adquiriram um imóvel para o filho que ia casar, enfim, que se arrependeu. Nossa, não tem. Aquele que diz, não vale a pena se endividar por 30 anos. É aquele que nunca teve coragem. Que nunca teve coragem, Que exatamente. nunca teve coragem. Não é verdade? Teve uma situação, assim, de um senhor que era caminhoneiro, tá, do Rio Grande do Sul. Veio para Içara, zero conhecimento, não sabia de nada, veio perguntar qual era o bairro melhor para morar. Aí a gente vai pela renda para ver onde comporta, né? Eu
é muito fácil dizer que esse, aquele é o melhor bairro da cidade, mas eu não a renda dele não comporta isso. Então eu trago para a realidade, apresentei um imóvel, vendemos financiado para ele, né? Buscamos a ajuda do banco, o banco fez esse financiamento e ele retornou para o Rio Grande do Sul. Aí ele disse, poxa, Simone, agora o que eu faço com esse imóvel? Eu disse, bom, se tu deixar ele alugado, ele se paga. E foi isso que ele fez, né? Deixou alugado. Grande sacada. Ele deixou alugado o imóvel dele, sobrou o dinheiro da prestação, que ultrapassou, né, o valor, e ele voltou para o Rio Grande do Sul. E E tá continua- tudo certo. E tem um imóvel em Em Santa Sara, Catarina. que não sei quanto que deve ter pago, mas se pagou 400 há 2 anos atrás, já tá valendo, já é 600. Daqui a pouco cada ele ano. retorna, vende o imóvel, tá quitado, vendeu o imóvel, compra um outro lá no Rio Grande do Sul e vida que segue. Né? Então, assim, ó, tu não pode ter o medo de comprar aquilo que é teu. Aquele que é o teu sonho. Ele tem o valor, mas ele também tem o prazer de tu estar dentro do que é teu, sabe? Tá lá escrito que existe uma alienação da Caixa, mas não interessa, teu nome tá lá junto, ele é teu. Né? Porque Isso é não muito adianta importante. tu sonhar grande, né? Tu ter um sonho grande, mas tu não estar preparado para enfrentar os medos e os desafios. Porque é muito fácil tu sonhar, eu vou sonhar com... E não tem coragem. E não ter coragem, ficar sentado na cadeira, Na sem- sombra, e esperando que caia do céu. Tu pode sonhar grande, mas tu vai ter que ter coragem para enfrentar os desafios, botar na ponta do papel e trabalhar para conquistar o teu sonho. Fácil não é, mas quem paga aluguel pode pagar a casa própria. Isso é Exatamente. fato. é isso mesmo. Eu sempre digo que assim, o aluguel ele é um dinheiro nada contra, né? Enfim, né? Acho que, né? Tem casos e casos, e aqui a gente tá falando exclusivamente de financiar o seu imóvel, né? E tal, e tal. Mas assim, ó, gente, o aluguel é doído. É O doído. aluguel dinheiro tem que que ser não uma volta. preparação, num momento de transição. É. Mas tu tá pagando o aluguel já pensando em adquirir e usar esse dinheiro para comprar um imóvel, para o investimento. Uhum. Tem que ser um momento de transição. Tem que ter o aluguel, até porque a gente sabe que isso gira, o mercado precisa desses aportes, e a gente tá numa sala comercial, pagamos aluguel, mas sempre já pensando lá na frente. Então, estão Sempre. pensando em adquirir um imóvel próprio aí para elegância. Sempre pensando lá na frente. Se precisar de dinheiro. Onde é isso aí. Ô, Bruna, e quem está pensando hoje em comprar ou vender um imóvel? A dica que tu dá, a documentação, ó, te prepara, tá pensando em vender? Tá pensando em comprar? Qual é o documento, tu diria, ó, te prepara, resolve isso primeiro? Tem alguma coisa que tu daria? Da parte do vendedor, do proprietário do imóvel, eu sempre falo, né? Se tem um imóvel pronto, é regularizar. Tem que estar regularizado. Porque a gente tem uma cultura, na verdade, principalmente dos imóveis que foram construídos há 10 anos atrás, o pessoal construiu a facão, né? Lá, construiu e deu tudo certo. Tá Só lá, que intacto. Tá lá. Só que, às vezes, até paga o IPTU em cima daquilo ali, porque, com certeza, né, tem os fiscais que passam, né, e atualizam ali, não escapa nada. Até um puxadinho que a gente quer passar pra isso prefeitura, mesmo. sabe? É isso mesmo. E assim, ó, às vezes, lá no IPTU, lá na prefeitura, às vezes a gente pergunta para o proprietário, tua casa tá regularizada, tá averbada? Ele fala, não, eu pago IPTU em cima disso, só que nem sempre isso é o suficiente, né? Na verdade, não é suficiente. Tem que estar averbado, tem que constar na matrícula essa casa que foi construída. Então, assim, a primeira coisa é regularizar o imóvel tem que estar em perfeito estado. Então, primeiro ponto, regularização. E depois é a questão do imóvel, que ele tem que estar em perfeito estado em relação para financiamento, pintado por dentro e por fora. Hoje a Caixa não está mais aceitando imóvel de madeira, né? Nem aquela famosa parede de L, aquela só de lá, Antigamente de era alvenaria, bom, só né? aquela parede, aquele L. Agora, infelizmente não. Assim, ó, normativamente... Aquela que eu falei da conta de telefone, eu passei só com uma parede de L de alvenaria. Olha só, há um tempo atrás era assim. Era isso que eles exigiam, aquela parte úmida, né? Aham. E L úmido tinha que estar ali. Só que hoje não. Hoje os engenheiros não estão lá, vão lá fazer a vistoria e Ladinos. acabou. Eles apontam e assim, ó, não existe nada no normativo que impeça. Só que os engenheiros, eles não dão 100%. Então, eles vão lá, analisam, pede bastante documentação e acaba se tornando inviável para o proprietário, que ele gasta muito. Então, resumidamente, imóvel de madeira, não. Então, assim, primeira coisa, pintado por dentro e por fora, né? A questão estrutural, né? Não pode ter nada que comprometa, assim. Antigamente tinha a questão da rua pavimentada, hoje não tem mais,
né? Então, assim, é mais a questão do imóvel em si. Então, para o vendedor, para o proprietário do imóvel, é isso. Para o comprador, exige também um pouco mais, por toda a questão que a gente já falou até aqui, né? A questão de cuidar do nome bonitinho, é um planejamento financiamento, até porque não é 4, 5 anos, é bastante tempo. Então, assim, É uma é um vida, é planejamento. uma vida. É um planejamento. Então, assim, coloca no papel. Primeira coisa que tem que fazer, eu quero sair do aluguel. Quero sair do aluguel. Primeira coisa, vai até na BMDM, né? Tira a informação de quanto que você consegue financiar com a sua renda. E aí, com aquela realidade, aí encontra o imóvel com a Simone e com a Dai. E agora eu vou complementar a fala dela. Tu queres sair do aluguel, passa na Elegance e a gente vai com você até a VMD. Ótimo! Boa! É isso aí. aí. É isso aí. Mas nada impede que passe lá primeiro, como a Dai falou, já olhe o imóvel, né? A Simone e a Dai, elas já sabem o passo ali da simulação, então elas já passam a realidade para o cliente, porque o que acontece? Chega pra gente, como chega para vocês também, aquela pessoa que quer comprar um imóvel de 1 milhão, mas na renda não comporta aquilo ali. Então a gente tem que levar a realidade para aquela pessoa. Primeira coisa, a renda é X. Então a gente vai ver o que a Caixa te empresta com esse valor. E qual é a tua realidade de entrada, né? Tem muita gente que tem um valor legal de entrada, que quer financiar só 50%, 30%, mas tem gente que não tem essa entrada. Então, é isso tudo que a gente alinha. Então, por isso tem que ser assim, em conjunto, né? O nosso trabalho hoje é em conjunto. Mas às vezes não tem entrada propriamente dita, mas eu tenho muito fundo de garantia. Fundo de garantia, Aí já exato. serve Essa como cadeia entrada. passa, né? Já serve como entrada. Já Outra serve. coisa também é que às vezes o marido ganha 6 mil, a esposa ganha 4, ou enfim, ganha 2 e o outro ganha 1, dá para complementar as rendas, né? Sim, Pode colocar sim. a renda da filha, do Sim, filho. o que acontece hoje? Quando junta renda familiar, assim, com filhos e tudo mais, é feita uma análise antes gerencial. Por quê? O olhar da Caixa é o seguinte, se essa pessoa, esse teu filho que mora ali hoje, ele tem 18 anos, só que daqui a 10 anos, será que ele não vai querer também fazer um financiamento e esse financiamento inicial não vai comprometer? Então, é essa análise que é feita, assim, né? É feito, vocês três vão morar junto, ou enfim, grupo familiar, vão morar junto. Isso é principalmente no Minha Casa Minha Vida. Quando é outra modalidade, que é a linha do SBPE, né, que é para imóveis mais com valores maiores, não tem tanto esse olhar, mas é claro, a gerente sempre dá uma perguntadinha antes, né, para ver se realmente, porque tem que ser para aquelas pessoas ali morar. Então, quando tu fala do financiamento Minha Casa Minha Vida, quase que eu falei minha dívida, minha vida, os critérios são diferentes. Se passa um pente fino com mais... Hoje o Minha Casa Minha Vida ele é muito monitorado, porque assim, a Caixa, ela facilita, né? Então, ela libera o financiamento. Só que a Caixa, ela teoricamente, ela é fiscalizada. Então, tem auditoria. O que acontece? O ponto hoje que a Caixa analisa no Minha Casa Minha Vida é muito monitorado, né? Tá. Então, assim, é analisado do início ao fim. Por exemplo, se a pessoa tem mais um rendimento na família, por exemplo, você é casada hoje e vive em união estável. Não é casada no papel, mas vive em união estável. Para a Caixa, se é um Minha Casa Minha Vida, principalmente, tem que juntar renda. Porque tem sempre aquela questão da pessoa que às vezes, eu vou fazer só no meu nome, tá bom. Não, tem que juntar renda. A Caixa precisa apurar todas as rendas. Minha Casa Minha Vida tem que apurar todas as rendas familiares ali. Claro que se tem um filho maior de idade que trabalha, não considera. É a renda do casal mesmo, que mesmo morando junto, sem ter ali na certidão que é casado, tem que juntar. Então é isso. Mas ele tem que casar? Não. Não. Uma simples declaração de união estável, a gente faz lá bem simples e tudo certo. Sem passar pelo cartório. Não, até eu lembrei de uma história que um cliente não foi. Contaram pra gente, um cliente foi. Caos. Ele foi até um agente imobiliário e aí falou que não. Esse caso, não queria colocar o nome de ninguém, que seria só ele porque era solteiro. Não tinha família, então era só a renda dele. E aí, quando ele foi até a Caixa para assinar o contrato, foi ele, a mulher e o filhinho pequeno. Acontece. Aí voltou tudo, né? Voltou tudo. O gerente ligou pro agente imobiliário e disse: Olha, como assim? Não, mas ele falou para mim: Não, mas aqui na minha frente ele trouxe a família. Então, Acontece. volta. E junta renda. Junta. Tem que juntar renda. É. Uma pergunta aqui aleatória, assim, como é que funciona quando uma pessoa faz um financiamento, Bruna?
Ali fez o financiamento para 30 anos. Vamos botar minha casa, minha vida. A pessoa morre. Segura. Então, hoje no financiamento, ele tem seguros obrigatórios, né? Os seguros obrigatórios são para danos físicos ao imóvel e morte ou invalidez. Então, se acontece alguma coisa, por exemplo, com o casal, a parte que veio a faltar é quitada. E o que ficou ali vai ficar pagando a parcela proporcional à renda dele. Tá. Se for uma pessoa solteira, daí é onde entra essa questão de união estável, por isso que Minha Casa é exigido junto à renda do casal. Assim, já teve questões da pessoa viver em união estável e declarar como sozinha e acontecer essa eventualidade. Daí, para quem que vai o bem, teoricamente? O bem vai pro herdeiro legal? Teoricamente, ele não vivia existe. com ninguém. Então, assim, vai pro Parceiro herdeiro não legal. existe. Se tem filho, vai pro filho. Até o filho completar 18 anos. Daí tem mais capacidade de me responder e falar isso. Mas, assim, ó, até os 18 anos não pode mexer. É do herdeiro legal, né? Se não tem Inclusive, a gente Volta teve pros pais, vaza. senão volta pros pais, né? Ou volta pros pais. Então, assim, Quitado? é quitado. Mas daí acaba mas- prejudicando a suposta companheira que não foi incluída lá no negócio, tu entendeu? Olha só, então fica a dica, hein? Não adianta mentir. Não adianta. Fala que vive juntinho lá e não tem conversa. É. Até porque É o- mente é o- hoje aparece amanhã, né? É porque é o que fica seguro, né? É a questão. O seguro ele te dá o seguro te dá essa segurança, mas também assegura o teu parceiro, E o né? banco também, numa eventualidade que vai receber. Sim, É. sim. É isso Então mesmo. é proporcional. Às vezes eu compro o imóvel, né, com meu companheiro e a minha renda comporta 80% do financiamento. Ele é só 20%. E tu morreu. Eu morri, às vezes morri. Então, o 80% ficou quitado, ele vai pagar só 20%. Ele vai pagar só 20%, tu entendeu? Então, assim, ó, é importante que... Não vamos dar ideias aqui. Não, Não mas, vamos mas é essa a importância, assim, ó, para não deixar que filhos fiquem desabrigados, porque depois o imóvel vai para quem, gente? Volta pros E pais. por isso que dá Né? a importância da documentação trazer a realidade. Exato. Sempre trazer a realidade do comprador, do casal. Olha, quando a Que pode Bruna... prejudicar. Isso, quando a Bruna falou ali no documento que tem que ser certinho, né, Bruna? A gente pega muitas dessas coisas assim, né? Tem a escritura, tudo, sempre morei lá, mas o imóvel tá no nome do meu pai e não foi feito de inventário. Ai, ai, ai. Né? Acontece muito. Embolou, disso. embolou. Não foi feito por inventário de pai, não foi feito de inventário de mãe. Aí tem meia dúzia de irmão, um é incapaz. Olha só a confusão que isso dá. Então, assim, ó, tem que realmente estar certinho, tem que estar redondinho, porque daí aqueles 60 dias, eles já vão para 6 meses. Ou mais. Porque é um inventário dentro do outro inventário, que é dentro do outro inventário. Aí o filho E uma morre cunha- nesse E meio aí tempo. Uma cunhada né? que resolve não assinar porque era casado em comunhão universal de bens, entendeu? Já separou, mas a abençoada consta ali. Olha só a confusão que isso dá. Então, assim, cuidar disso, ter esses cuidados. Então, assim, vá na imobiliária, leve o documento certinho para que a gente faça essa análise, né? A Daiane, que é advogada, vai poder ajustar muito melhor isso, né? Vai dizer o que pode, o que não pode. Exato. Então, assim, a gente vai fazer toda essa documentação ficar em dia, junta a renda, junta tudo, busca a Bruna e junto a gente consegue trazer essa casa para a realidade. Vamos vender esse imóvel, ou vamos comprar esse imóvel, mas com a documentação em dia, para que realmente esses 60 dias fique nos 60 dias e não leve lá um ano e meio, né? Falando nisso, quando tu fala da questão da regularização do imóvel, eu lembrei também de uma outra situação que é bastante importante, que às vezes tu falou, uma casa que tá lá já há 10 anos, eu já tenho a casa, vou vender. Tá tudo regularizado? Às vezes tu pensa que está, mas tem que olhar a parte ambiental, porque a Caixa Econômica, na hora de financiamento, também, às vezes, tá tudo certo. E aí manda pra Caixa e volta, porque não foi constatado que isso aqui tá Passou dentro um de uma... riozinho. Passou, já Não aconteceu. Já Não, aconteceu. Não, e assim, ó, e às Tem vezes... um rio do lado. Não, então, eu ia falar agora, porque assim, ó, às vezes tu compra um imóvel e assim... E tem matrícula? Tá? Não, e assim, ó, Tudo certo? ali não é visível que tem um rio, certo? E depois, quando tu esbarrou ali, passa o rio. Às vezes a pessoa, não, mas aquilo ali é só... É só um matinho. É um corguinho. É um esgoto. Eu já escutei isso. Não, mas isso aqui É só um valinho, é só um valinho de esgoto. Isso aí não é um rio. Só porque se tá catalogado como um APP, vai passar na Caixa e o engenheiro vai dizer assim, não. Já aconteceu. Na verdade, já aconteceu de um engenheiro ir lá. Porque assim, ó, antigamente, o que a gente falava?
Estando regularizado, tá averbado ali, tá tudo certo, a Caixa aceita. Só que atualmente é muito mais monitorado do que antes. Então, assim, mesmo estando averbado, hoje um imóvel lá usado, já teve caso de o engenheiro ir lá e negar por ser, até foi um caso recente, por ser área de descida. E aí a casa ficava embaixo, e daí, se acontecer alguma inundação, Levava a casa. levava a casa. Daí o engenheiro não. O que pode acontecer é vocês irem na prefeitura, conseguir a documentação que essa casa, resumidamente, não conseguiu, porque atualmente o imóvel não. Ele tem que estar fora de risco. Sabe o que confunde muita gente? Eu vou dizer pra vocês o que confunde. Quando tu vai lá e tu tira o carnê do IPTU, ou tu vai pagar o IPTU numa parcela única, tu vai lá e tu olha, área construída é tantos metros quadrados. A maioria das pessoas entende que já está constando aquele imóvel lá. Não é assim? Ali é só para nível de cobrar o IPTU, mas não está averbada no cartório. É, isso mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, não, mas já tá tudo certinho, tudo Está certinho. averbadinho. Tá tudo averbadinho certinho. Pega a matrícula, tá lá só, lote tal, frente tal. E às vezes é muito pior, às vezes é muito pior. Tá lá, a pessoa diz que tá lá averbadinho, e quando tu vai pegar a matrícula, o abençoado já casou, já separou e já casou de novo e não averbou nem, é um divórcio. Daí Não dá, e socorro Deus. Porque, assim, ó, são órgãos diferentes, né, que cuidam da regularização. Então, assim, tem casos de que a pessoa regularizou na prefeitura, mas não regularizou no registro de imóveis, né? Então, é um conjunto, tem que passar pela prefeitura e ir pro registro. Se tenta fazer um e faz o outro, não dá certo. Então, regularizar na prefeitura, aí tendo o habite na mão, vai lá e registra no cartório e fica regularizado no cartório. Então, não adianta só ter aquele habite rosinha lá de antigamente e não registrar no Por cartório. exemplo, muita gente pensa, como tu estava falando ali, que tu rabiscava a certidão quando tu era pequena, que tu trabalha em banco. A maioria das pessoas guarda a escritura, né? Acerte chaves. Como se fosse a própria vida. Como se fosse a própria vida, né? Sendo que aquilo ali é salvo. Vendi pra Bruna minha casa. Bruna, tá aqui. Eu entreguei pra ti. Quase que tu já é dona agora. Porque tá com Tá a escritura. tem o papel na mão. Exatamente. Amarelo. Não, Mas assim, existe muito isso ainda, né? É por Se isso essa da aquilo já era importância papéis. da nossa importância. Até pra da gente- segurança. Até para agenciar o imóvel. Às vezes nós precisamos da matrícula do imóvel. Né? Então a gente precisa da escritura. E a pessoa tem apego, tá? Ela diz, não, a escritura eu não dou. Não, Mas eu acho que é só uma cópia pra botar no sistema. não tem jeito. Aí tu tem que pegar o número da matrícula no cartório e pegar uma atualizada pra gente pôr no sistema, porque o Cresci nos obriga a colocar. É lei, nós temos que colocar a matrícula do imóvel no sistema. E Só às que a vezes pessoa é- tem um apego ali principalmente que ela a pessoa guarda mais debaixo do antigo, colchão. né? E daí faz o quê? A A máquina gente ainda. vai Vai no car- escrever aí. Vamos no cartório e pegamos uma matrícula atualizada e pagamos o preço. Ô, Bruna, e qual a história, tem alguma marcante, uma história emocionante que tu ficou assim, ai, nossa, eu fiquei muito feliz, quase chorei junto com eles. Tem, ter tem, conseguido. tem muitos casos assim. Na verdade, hoje, eu sempre falo, todo ser humano é um ser incrível que tem uma história incrível, né? Se a gente passar aqui, todos nós temos uma história maravilhosa. Só que cada sonho que chega lá, cada pessoa tem uma história, né? Mas já teve casos da pessoa, enfim, e tentar, e ter aquela questão de tentar fazer o financiamento. E aí, quando for fazer, entrou com uma pendência que o fulano de tal comprou no nome, a pessoa nem sabia que estava com a pendência. Aí, teve que regularizar, teve que esperar regularizar. Teve vários casos assim, mas um caso que emociona a gente até hoje é um caso de um estrangeiro. A gente fez um financiamento para um haitiano e ele, quando ele veio de lá para cá, ele começou a trabalhar. A primeira coisa que ele teve foi ter informação de como funcionava para ter a casa própria. Então, ele teve a informação, esperto. Juntou um valorzinho, e o valor que ele juntou, ele foi se informar com um profissional. E aí, o que acontece? Ele deu toda a entrada que ele tinha para esse profissional, sem fazer nada, sem fazer avaliação de crédito. A importância de contratar profissionais, né? Bons profissionais, sérios, né? Então, a entrada de uma vida, eu falei, ele juntou e deu para essa pessoa. E essa pessoa sumiu com a entrada. Foi passear. Foi passear. E daí, o que o vendedor, até do terreno, assim, meio que queria ajudar, mas ele falou, olha, eu também não posso te dar o terreno de graça, mas assim, a entrada que te disseram que era pra mim, não foi pra mim. E aí o vendedor tentou ajudar, tentou ir atrás, mas ele falou assim,
eu não falo a língua, eu não consigo me expressar, eu não consigo... Tanto que ele falava com a gente, assim, ele falava bem formal, assim, sabe, de dicionário. Tá. Falava igual, assim... Então, ele ficou, assim... Enfim, ele passou por bastante situações. E aí, ele e o vendedor, né, se juntaram, ele foi combinando com o vendedor a entrada, de pagar pouquinho por mês. E aí, fechou com uma construtora de confiança. A construtora também parcelou, né, o que tinha ali por fora. E aí ele foi indo, se programou e conseguiu fazer o financiamento. Então, quando ele fez o financiamento, ele já tinha pagado o que ele precisava pagar de entrada. Fez o financiamento, assinou na Caixa. Foi o dia mais feliz da vida dele. Assim, ele só faltou levar um bolo e começar a bater palma lá. E ele ficou muito feliz, assim, agradeceu. Porque eu acho que assim, ó, no ramo que a gente tá, a gente vê realização de sonhos todo dia, mas quando a pessoa é grata, a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Exato. Então a gente fica mais empolgada a fazer cada vez melhor, né? Então ele ficou tão grato. E aí depois passou para a parte de regularização no cartório, que é registrar o contrato. Passou mais um trabalhão lá, mas ele sempre muito persistente. E no final conseguiu registrar, deu tudo certo. Esses tempos ele mandou a fotinho da casa dele, assim, bem feliz lá na frente. E aquilo ali foi uma... Isso é bem comum, né? Dos clientes que ficam satisfeitos, eles sempre nos mandam foto. É, Ó, ampliei. Ó, pintei a casa. Ó, fiz isso, consegui fazer uma casinha para minha filha lá atrás de boneca, que não quero sonho, sabe? Então, assim, isso deixa a gente com o coração quentinho. realização, porque realmente a gente trabalha com realização de sonho, né? Exato. Então, quando a gente vê que a pessoa realmente realizou o sonho de uma vida, porque é aquilo que até a Simone falou em uma das falas ali, vai de geração. Às vezes o pai, o avô, todo mundo morou de aluguel, e aquela pessoa poderia continuar naquela mesma ali, né? De aluguel. Não, mas ela percebeu que aquilo ali ela não queria pra ela, foi lá, se programou, se organizou e comprou a casa. É isso. Fica meio que cultural, né? É isso. Fica meio cultural isso. A minha família sempre foi assim. Isso tu percebe quando tu mora fora do país, tu percebe que os brasileiros que estão fora, eles querem comprar imóveis aqui. Mas quem é de lá, vamos buscar aqui nos Estados Unidos, né? Eu fiquei lá um tempo, lá eles não compram um imóvel. Eles moram de aluguel a vida toda. Eles não têm carro, eles têm um leasing, que chama. Eles compram um carro, o direito de usar o carro no final do ano eles trocam o carro, pegam um novo de novo e ficam assim. Eles não compram porque eles falam, não tem, porque lá não tem direito sucessório. Então, assim, tu morreu, não deixou testamento, é do governo. Entendeu? E ainda assim, mesmo assim, o governo toma 50%. Então, assim, nós temos o direito sucessório, né? Temos os nossos herdeiros filhos e temos os descendentes e os ascendentes. E se não tiver nenhum dos dois, vai para os mais próximos. Né? Então, assim, e eles não têm, culturalmente, eles não têm casa. Eles não são donos de nada. Sabe? E é bem diferente, porque quando a gente vai para lá, a primeira coisa que a gente quer fazer é mandar dinheiro para comprar o imóvel. Para comprar o imóvel, sabe? Casa, olha, a gente já, ó. É isso, a gente esse olhar de ter casa, de ter o canto da gente, sabe? E quem vem de fora, haitianos, cubanos, É o né? povo trabalhador. É o povo trabalhador, mas é o povo que ainda não está regularizado, porque ainda não tem a documentação de residente permanente, né? Que tem muita gente que nos procura, tem o dinheiro para comprar, porque trabalham em 2, 3 empregos, porque trabalham muito, só que eles ainda não têm o documento de residente permanente. Por isso, o banco ainda não consegue formalizar o financiamento. Né? Eu tenho uns 3 casos aí só esperando esse documento vir da Polícia Federal para que eles tenham o poder de financiamento. Né? Tem uns clientes aí, Bruna, daqui a pouco chega mais. Que bom. Então, assim, mas que eles têm o sonho, eles têm o dinheiro guardado para entrada, eles só não têm ainda o documento que é a Eles comprovação. são organizados, né? Eles se São. organizam, E isso é muito legal de ver, porque eles vêm para o país da gente, né? Eles não estão tirando emprego de ninguém, porque o trabalho tá aí, trabalho tá aí, trabalha quem quer, né? Então, assim, tu percebe o quanto eles são esforçados, né? Quanto trabalho passaram fora, no país de origem, vêm para cá, querem trazer a família. Primeiro passo deles é trazer a família. Eles vêm, moram tudo de aluguel, mas daqui a pouco eles vão se organizando, cada um para sua casa, e o sonho da casa própria é ali, sabe? O que tu quer pro teu futuro? Quero ter minha casa. Todos dizem. E hoje, na Içara, nós temos quase mais de 2.000 cubanos. Isso não é pouco. É muita gente. Então, vamos ter muitos contratos. É onde entra a elegância para ajudar tanto
içarenses e vizinhos, quanto os estrangeiros a comprar casa própria junto da BMD O sonho da, Palestrante Imobiliário. o sonho da casa própria, ele não tem endereço. Ele é sonho. E o sonho Né? não tem E limite. quem tem sonho, realiza. Só não realiza quem não tem sonho. Hoje o sonho Quer ficar sentado numa cadeira esperando o sonho acontecer. Ai, gente, sombra e água fresca não dá. não dá. A gente tá aqui pra te ajudar a realizar teu sonho, mas a tua parte tu tens que fazer. Exatamente. Bruna, foi um prazer te ter aqui Agradeço. conosco. Eu tenho certeza que a tua fala ajudou muito os nossos ouvintes, os nossos clientes a entender melhor sobre a questão do financiamento bancário. Nós estamos muito felizes, eu e a Simone, em ter você como nossa parceira dos nossos clientes, realizando os sonhos dos clientes da Elegância Conceito Imobiliário. E agora eu quero deixar um espaço para a tua fala, para as tuas considerações finais. E, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter aceito o convite de participar do segundo episódio do podcast da Elegância. Eu que agradeço, né? Quero agradecer vocês duas, que são ótimas parceiras. A gente tô trabalhando agora com o pessoal que tá junto ali, com os corretores. Estou gostando bastante. São um pessoal organizado, que querem realmente, assim, realizar o sonho do cliente. Então, assim, eu sempre falo sobre realização de sonho. Eu acho que eu falei em realização de sonho aqui, em cada 10 palavras, 9 eu falei sobre isso. Porque realmente é nisso que a gente foca. Então, assim, o pessoal que tá ali junto também tá nessa de realizações. Então, quero só agradecer e que a nossa parceria se solidifique, né? Como fala. Quero te agradecer também, muito bom estar aqui. E quero dizer pra vocês, ó, ouse sonhar, tá? Porque você bota o pé e Deus faz, e Deus coloca o chão. Então, assim, ouse sonhar, se planeje, adquire o seu imóvel hoje. O melhor momento para você comprar o imóvel já foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. O terceiro é amanhã e assim vai. Os imóveis só se valorizam, então não perca tempo e faça. Compre o seu imóvel, procure as meninas. Não tenho todo o valor completo. Faça financiamento com a gente, tenho certeza. Vocês estão em boas mãos. Muito obrigada. Obrigada. E se você gostou de mais um episódio do podcast da Elegância, nos siga, fica atento a mais novidades, que nós estaremos aqui com mais convidados, informando vocês mais sobre o mundo do imobiliário de forma leve, simples, que você entenda e que você possa, sim, decidir pela compra procurando a Simone, a Daiane, os nossos corretores da Elegância Conceito Imobiliário. Que vocês nos digam também o que vocês querem saber, né? Perguntem, sabe? Ó, gostaria que vocês falassem sobre determinado assunto. Hoje a gente trouxe a questão do financiamento, amanhã pode ser sobre outro assunto que também é de relevância para vocês, que também vai ser para a gente, e a gente vai se entendendo, né? Busquem e nos perguntem, estamos aqui para explicar e realizar sonhos. Eu e a Daiane, né? O pessoal da Elegância, junto com a Bruna da BMDM, né? E que são nossos parceiros. Muito obrigada. É isso aí, gente. Mais um episódio do podcast da Elegância Conceito Imobiliário. O telefone do nosso plantão de vendas está aqui, então entre em contato, segue lá no Instagram que muitas novidades virão por aí. E as meninas falarão aí no próximo episódio. Um abraço a todos. Muito obrigada e até o próximo episódio do podcast da Elegância.